ao texto, Gênesis capítulo 11, versos 26 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Nós vamos romper, tá bom? Depois da leitura do 11, vamos entrar no 12 continuando, tá? Glória a Deus. Diz assim o texto: viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Completa aí para mim, por favor. Para ir à terra de... Saiu da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de novo, igreja, para ir à terra de... Mas quando chegaram em Arã, quando chegaram aonde, gente? Arã, habitaram ali. Mas aonde é que eles queriam chegar? Mas eles só chegaram até onde? Pronto, agora vamos para o verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Saiu da onde, gente? Saiu da onde, gente? E Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e almas que o Senhor lhe havia acrescentado em Arã. E saíram todos para a terra de Canaã, e lá chegaram. E você diga amém. Diga amém por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vou lhe pedir para liberar uma palavra profética. Uma palavra que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade acerca do nosso futuro para essa noite. Você sabia que a reunião daqueles que se reúnem para adorar o Senhor... Vou pedir para segurar o fundo só um pouquinho, mas fica aí comigo, tá? Quando eu olhar para tu, que tu vê que eu tô tomado, tu é tomado junto comigo, tá? Não vai embora não, fica aí. É só os primeiros 15 minutinhos. Quando nós nos reunimos, Deus ele quer falar conosco sobre o futuro. Não são só palavras motivacionais de ânimo ou num profético distante, não. Tem gente que diz assim: ah, Camila, mas o amanhã a Deus pertence. Sim, e você pertence a quem? Então não seria conveniente que você soubesse sobre as coisas do amanhã? Só que a maioria das vezes, se a gente chegar aqui agora e perguntar para as pessoas assim: você sabe aonde você vai estar daqui a 1 ano? Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos em sua vida? Não, Camilo, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Há uma série de argumentos que as pessoas utilizam, até bíblicos, para tentarem contrariar uma verdade que não deveria ser contrariada. Qual? Você deveria ser conhecedor do seu futuro. Você deveria sim saber aonde você vai estar daqui a um tempo. Você deveria sim ter um planejamento a curto, a médio e principalmente a longo prazo. Você não tem que deixar a vida te levar. Quando o Senhor criou o homem, Ele não disse viva, Ele disse governe. Decida, saiba, guia. Foi isso que ele falou. Isso é princípio, o restante é sentimentalismo. E aí a gente pergunta às pessoas: você sabe aonde você vai estar? Ai, Camila, eu estou angustiado, eu estou desesperado, porque eu não sei o que vai acontecer em 2022. Deveria saber. Você deveria saber. Mas a gente acaba preferindo acreditar em filosofia do que em verdade bíblica. Nada contra a filosofia, mas a Bíblia tem uma verdade que não é relativa. E o relativismo está acabando com o profético. E há uma verdade profética que não pode ser negligenciada, porque ela é um princípio. Qual, Camila? Você conhece o Deus do futuro, e Ele não quer armazenar as coisas que Ele vai fazer só para Ele. Pelo contrário, a palavra de Deus garante que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas. Não é porque Ele precisa do nosso aval ou da
nossa permissão para fazer nada, mas é porque é de Deus o partilhar, é de Deus o comungar, é de Deus o compartilhar. Olha o que ele disse pela boca de Jeremias a seu povo. E naquela época Israel estava num estado de apostasia espiritual, de idolatria muito grande, mas olha o que ele disse. Ele disse assim: Jeremias, manda o meu povo clamar. E falando acerca do futuro, ele disse a Jeremias: clama a mim. Agora veja, o clama a mim está na conjugação do presente. Clama a mim. Veja aí, quem conhece um pouquinho de português sabe. Clama é agora, é presente. Clama a mim e responder-te-ei. Ok, clamar está no presente, mas responder-te-ei está onde? Está onde? No futuro. Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de apostasia. Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de escassez de fé. Olha a orientação de Deus a Jeremias para orientar o povo em tempo onde o povo estava se esquecendo quem era Deus. Clama a mim, quando no futuro não. Um cristão não espera nada acontecer para saber o que ele vai fazer. Não, ele está pronto, ele está preparado. E quem não está preparado é porque está negligenciando uma série de verdades bíblicas. Aí ele diz, no presente, clama a mim e responder-te-ei. O que ele está dizendo? Você clama a mim hoje e eu vou te falar coisas sobre o futuro. Mas para você conhecer o futuro, você precisa se relacionar comigo quando? No presente. Aí ele continua, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Anunciar-te-ei o que, gente? Coisas, quem sabe? Vamos lá, coisas. Por que você tem esperado coisas tão pequenas de um Deus tão grande? Você está gastando o tempo do seu relacionamento com Deus pedindo para Deus coisas que você podia fazer. Eu me lembro de Jesus dizendo aos seus discípulos assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que comerão, nem pelo que vocês vão beber. Olha o que ele diz. Isso é para os discípulos. E dentro da nossa cultura, para os cristãos. Olha o que ele diz. Sabei que o vosso pai. Ah, Camila, mas Deus não é pai de todos? Não, isso é quando a avó brincava. Mindinho, seu sobrinho, fura-bolo, mata-piolho, pai de todos. Não. Deus é criador de todo. Pai, ele só é dos filhos. E segundo João, só é filho quem o reconhece. Quem reconhece o filho como filho, recebe o direito pelo filho de chamá-lo de... Então não vem com essa história da carochinha que todo mundo é filho não, que a gente vai ter um negócio hoje aqui. Aí escute isso. Olha o que ele diz, eu não quero vocês ansiosos com coisa alguma, nem pelo que comerão, nem pelo que beberão. Saibam, tenham em mente e em consciência que o vosso... Pai, que está no céu, de todas essas coisas, Ele sabe que vocês precisam. Olha para o teu irmão, diga, Ele sabe. Diga, Ele sabe. Agora veja, Ele não diz o vosso Senhor, Ele diz o vosso. Ele diz o vosso. Ouça isso, igreja, Ele diz o vosso Pai. Por quê? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Quem é pai aqui? Isso, quando eu digo pai, são pais. Pai, mãe, isso. Pronto, seu filho aí, sobretudo quando ele está em fase de crescimento, quando chega a conta da fornecedora de energia, você dá na mão dele para ele pagar? É teu filho que tem que saber a data que vence o cartão? É o teu filho? É ele que paga a fatura do cartão? Não. Agora, teu filho, quando é um pouco maiorzinho, ele sabe que está tendo energia porque a luz está sendo paga, sim ou não? Tanto ele sabe que tem pai que até hoje preserva a cultura milenar de andar pela casa pagando luz dizendo, eu não sou sócio, e aí fala o nome da fornecedora de energia. Né? Vocês estão pensando o quê? Que eu sou sócio? Né? Olha como é que eles celebram. Olha os pais. Então veja bem. O seu filho sabe que essa conta tem sido paga. Ele sabe disso. Só que ele normalmente não sabe quando ela é paga, porque você não costuma tributar a ele a responsabilidade de pagar as contas da casa. Pelo menos enquanto ele não tem maturidade, você não divide com ele essa responsabilidade. Por isso ele também não tem a honra de decidir nada, porque quem não tem responsabilidade não merece a honra da decisão. Então ele não decide o que é que ele vai comer, ele não decide que horas ele entra, ele não decide, deixa isso para outro dia, mas você está entendendo, né? Mas você sabe, está ali. Ele sabe, está sendo pago. Olha o que Jesus está dizendo. Estou falando as entrelinhas e a grosso modo. Não gastem todo o vosso tempo de relacionamento, não com o vosso Senhor, com o vosso, falando sobre coisas que Ele já... Você quer ver uma coisa? Quem aqui já era cuidado por Deus antes de conhecer a Deus? Quem hoje, servindo ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, não reconhece apenas quem Ele é hoje, mas consegue lembrar de onde veio, aonde passou e dizer, mano, Deus já cuidava.
Quem consegue fazer isso? Você ainda não sabia de onde vinha o oxigênio e nem dobrava o joelho para agradecer ao dom da vida, mas o dom da vida e o dono da vida te dava oxigênio todos os dias para que você hoje pudesse dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Quando você então reconhece como pai, aquilo que outrora era prioridade no passado, agora já não é mais prioridade, isso é assunto trivial. Não tem mais por que você gastar tanto tempo do seu relacionamento pedindo para Deus coisas que você já sabe que Ele já te autorizou e já delegou a você poder para fazer. Mas por que a nossa vida e nosso coração está devastado de ansiedade? Estamos tão acostumados a coisas pequenas que, inclusive, quando passamos a nos relacionarmos com Deus, colocamos isso também no nosso contato com Deus. É por isso, para a maioria das pessoas aqui, Deus não é pai, é um servidor. É um prestador de serviços. Porque Ele acostumou a pequenar a sua relação baseado nas necessidades que Ele tem. Até porque a nossa cultura escravista, e para os que estão aqui na nossa nação abrasileirada, ou em outras nações que tem uma cultura também ou de escravidão antiga, ou de proletariado elevado, infelizmente nós fomos educados quase que na área do cognitivo a acreditar que se a sua necessidade está suprida, você já tem tudo. E quando vemos então para a cultura do reino de Deus, temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus na abrangência e na forma com que Ele deseja se relacionar conosco, porque nós crescemos a vida toda com pessoas incutindo na nossa mentalidade a seguinte filosofia e ideia de vida: na casa do bom homem quem não trabalha não come. Aí você conhece um bom homem que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Aí a mente buga. A mente buga. Por que tem gente botando silício na alma? Porque não consegue justificar a graça de Deus. Então ele não faz mais sacrifícios externos, mas continua fazendo sacrifícios internos. Não porque ele quer agradecer a Deus, mas porque ele quer justificar o que sabe que nunca vai conseguir pagar. O quê? A graça. Porque ele cresceu aprendendo que tem que pagar. Por que tem gente com dificuldade de lidar com a graça de Deus? Camila, você está falando isso numa igreja onde prega a graça de Deus. Às vezes também tem. E tem muito. Muito. Ouça isso. Ouça isso. Nós não nos santificamos para pagar. Nos santificamos para agradecer. Logo não é obrigatoriedade, é consciência. Oh, meu Deus. Volta para o futuro e eu volto para Gênesis. Então ele diz: clama a mim, se relacione comigo, porque eu sou um Deus que quero fazer coisas. Vem, igreja, eu quero fazer coisas. Mas você só se relaciona comigo para falar de conta de luz. Você só se relaciona comigo para falar de enfermidade. Eu vejo Paulo falando do espinho na carne, fez até campanha. Coisa rara era Paulo fazer campanha para um assunto. Porque é um cara que tem muita intimidade com Deus, normalmente não precisa tanto de campanha. O cara já fala com Deus todo dia, fala com Deus direto, e isso potencializa a oração, o relacionamento dele com Deus. Isso é normal. Então eu fui uma das poucas vezes que a gente viu Paulo fazer campanha, porque o espinho na carne o atormentava. E ele fez, por 3 vezes orou baseado no mesmo assunto e o mesmo tema. Senhor, tira de mim esse espinho. Eu não estou nem mais ligando para o mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofetear, mas o espinho está doendo muito. Estou parafraseando: tira de mim o espinho. Aí quando Deus o respondeu na 3ª vez, disse para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então responda para mim: Deus tirou o espinho? Deus tirou o espinho? Quando é que você vê Paulo falando isso com Deus de novo? Nunca mais. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar sobre outras esferas. Vamos falar sobre outra. O Senhor está dizendo: eu não tenho problema nenhum de continuar sendo mantenedor do teu feijão, de continuar sendo mantenedor do teu combustível. Não se sinta envergonhado por isso, porque eu sou o teu. Mas quando for para estreitar relacionamento comigo, vamos falar de coisas que o dinheiro não compra. Vamos falar de coisas que network não faz. Vamos falar de coisas que transitam acima da economia. Eu não estou falando sobre a sua comunicação com os homens, abre a mente. Eu estou falando sobre estreitar sua comunicação com Deus. Aqui falamos sobre coisas humanas. Aqui falamos sobre coisas políticas e econômicas. Aqui falamos sobre coisas terrenas, porque a embaixada do reino de Deus não é lá, é aqui. Nós estamos vivendo aqui, estamos manifestando aqui. Só que quando tu entrares no teu quarto e fechar a tua porta, prepara-te
Atente para o teu futuro, porque o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Ele não quer apenas te surpreender no fim, Ele quer fazer contigo uma caminhada, de forma que você não seja pego de surpresa, mas que você saiba onde está e sabe aonde vai chegar, de forma que quando um dia você parar numa entrevista e alguém perguntar para você: você sabia que chegaria até aqui? Você pode até dizer: eu não sabia quando, nem sabia a forma, mas algo eu já sabia. Por quê? Porque eu já falava com Deus e Ele me revelava coisas acerca do meu futuro. Deus quer revelar o teu futuro. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus quer revelar o teu futuro. Eu quero olhar para essa geração que está aqui na minha retaguarda, 8, 9, 12, 14, 16, 18, e dizer que vocês têm anos de vantagem na nossa frente, por receberem essa palavra de conhecimento, por receberem essa revelação bíblica. Camila, eu não estou entendendo. Hoje, ainda antes desse culto acabar, vocês que estão aqui em cima, não saiam por aqui dizendo: ah, somos filhos dos crentes. Não, somos os profetas dos quais Deus vai revelar o futuro da nação, o futuro do ministério, o futuro da nossa vida. Sacode alguém aí de novo e diga para ele ou para ela: Deus, bora, grita, diga: Deus. Não, você não está gritando não, Camila, que a gente não é de gritar. Não era, porque hoje vocês trouxeram alguém pentecostal até o tutano. Vai gritar. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus quer revela o teu futuro. Receba abertura de mente, receba abertura de visão, receba entendimento. Eu declaro sobre a vida daqueles que acreditam e que estão debaixo dessa palavra, que tudo que o jornal for revelar daqui para o final do ano como notícia, para quem entra no quarto e tem porta fechada, vai ser notícia velha. Você vai estar antecipado. Se tu és profeta, profetize alguém o que eu vou lhe dizer. Se não és, entra na roda. Porque quem não é profeta, quando está na roda, profetiza também. Oh, meu Deus do céu. Quando eu disser 3, você vai sacudir o ombro de alguém e vai dizer assim: ó, 1 ano. Calma que eu não contei até 3 ainda, agoniado, espera. Ouviram? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai sacudir o ombro de alguém. Ai, mas eu não gosto que me toque. Ah, irmão, num ambiente desse, então ficava em casa. No 3, você vai sacudir e vai dizer assim: 1 ano. Eu podia dizer 10, eu podia dizer 5, só que nessa noite eu vou dizer 1. Sabe por quê? Não quero que Deus dê tanto para você ficar confuso, nem pouco para você se achar menor. 1 ano eu acho que é o suficiente. O que, Camila? Vou pedir a Deus agora. Lembra aquela hora que eu falei que Deus ia me tomar, te tomar? É agora. Cadê o baterista? Tá onde ele? Tá aqui ele. Tá vindo? Tem pressa não. Um ano. Camila, 1 ano pra quê? Mas aqui, ó. Nós vamos entrar. Pega aí um negócio bem pesado. Eu quero coisa pesada, menino. Isso. Eu quero fazer igual os americanos hoje. Eu quero dar lugar assim, ó. Tem assim, tipo, igual órgão. Tem esse som igual. Isso, menino bom. No 3. Não tá acabando não, tá só começando. No 3. Isso é muito sério, gente. Só faço isso quando Deus manda. No 3, você vai impor as suas mãos sobre o ombro de alguém. No 3. Vai dar um sacode nessa pessoa e vai gritar para ela: 1 ano. Calma, eu não contei até 3. 1 ano. Você que está em casa. Você que está em casa. Camila, eu estou sozinho. Camila, eu estou sozinha. Como é que eu vou fazer aqui em casa? Tu vai dar um brado aí na tua casa. É um brado. 1 ano. Eu estou profetizando. Estou declarando. Estou aqui como Ezequiel. Como o Senhor me deu ordem.
Deus vai antecipar. Não, você não. Eu tenho que te explicar isso aqui, gente. A economia mundial, os homens mais poderosos desse mundo, não são poderosos porque têm uma caneta ou uma cadeira. São poderosos, preste atenção, porque eles têm o privilégio de uma informação antecipada. Tudo que você vê no jornal, ou tudo que você vê acontecendo no mundo, no tempo que você enxerga, ou seja, quando é noticiado de forma pública e geral, essas pessoas normalmente, não tenha dúvida, já sabiam disso 1 ano antes. E eu nem estou falando de gente graúda, estou falando de gente mais ou menos. 1 ano. Aí vamos lá. Um exemplo no mercado financeiro, por exemplo. Eu vou para o espiritual, mas vamos para o financeiro. Um exemplo. Imagine uma pessoa que tem um direcionamento do céu. Pode mandar auditoria fiscal ir lá que não vai ter licitação errada. É direcionamento do céu. Perguntar, rapaz, como é que esse cara aqui sabia? Sabia o quê? Sabia que essa ação aqui estava baixa e em 6 meses ele comprou, porque depois de 6 meses isso aqui ia ficar alto. Mas quem sabia disso aqui? Manda auditoria vir aí, vai lá na tua empresa, vai ver tudo e não vai dizer nada. Por quê? Porque não é gente aqui da horizontal. Informação privilegiada, antecipada de verdade, não vem da horizontal, vem da vertical. Quem lembra de Eliseu no comando do exército? Quando o rei da Síria se levantou? Direita, fechava a direita. Estou dando exemplo. Esquerda, fechava a esquerda. Aí disseram, quem é? Quem é o traidor que está aqui no nosso meio? Auditoria do reino. Quem é o traidor que está aqui? Aí alguém se apresenta e diz, não tem traidor. O problema é que tem um homem lá que ele não precisa de contato na horizontal, porque esse homem tem um contato direto. Não, gente, olha, quem não crê, coma menos, mas quem crê, se liga nisso aqui. Já está comprovado que você está só a 5 pessoas dos lugares que você quer acessar. Isso já está comprovado. Você está a 5 pessoas de todos os lugares que você quer chegar e das conexões que você quer fazer. Quem está longe está a 5, quem está perto está a 3. Isso já está comprovado. Você precisa de 5 a 3 pessoas, dependendo do ambiente que você está, para acessar onde você quer entrar. Quem está acompanhando, diga amém. Isso já está comprovado. Aí você vem para essa conferência para conhecer um Deus que está dizendo, você precisa de 5 ou de 3, mas se você me conhecer de verdade, você só vai precisar de 1. Só de 1. Só de 1. Palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E quando saiu, saiu do mundo por um homem. Deus está dizendo, você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja. Você só Deus está dizendo a pessoas aqui hoje assim, olha, eu quero estreitar o teu acesso. Ao invés de precisar de 5, de 10, de 15, você vai entrar em lugares aonde as pessoas vão dizer, você entrou aqui com quantos? E você vai dizer, 1, a porta se abriu com 1, o meu nome foi lembrado por causa de 1, ele deu vitória por causa de 1. Tem gente aqui que vão perguntar, como é que você venceu essa guerra? Aquele que foi por entre as amoreiras para dar vitória a Davi, vai com escudo e espada desembainhada. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo a alguém aqui, segura aí. Deus está dizendo assim, 1. Senta que isso não me irrita, parece que quer que eu acabe agora. Eu tô brincando. 1. Diga de novo. 1. Diga assim comigo. 1 ano. 1 ano. Uma pessoa. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar pessoas. Só que você não vai precisar fazer o que todo mundo faz para chegar onde Deus quer que você chegue. Pessoas vão lembrar do teu nome. Quer te contar uma história que aconteceu comigo? Tem gente que prega muito melhor. É muito mais consagrado, tem uma vida muito mais, né? Diante de Deus, a gente reconhece isso, não tem dificuldade de reconhecer isso, não. Eu me lembro de eu chegar em lugar, mas quando Deus quer fazer, e quando você preserva o seu contato com 1, eu não tinha esse negócio de pedir aqui, vai ali, não sei o que, mas é amigo, não tenho até hoje. Não tenho esse negócio. Eu me lembro de eu chegar em lugares e ficar tão chocada de estar num lugar grande e tal, e de honra, de eu perguntar para a pessoa, de eu cutucar assim o pastor, falar assim, pastor, mas o que levou o senhor a me trazer aqui? E o cara olhar pra mim, dizer assim, menino, eu tava vendo lá uns vídeos, daqui a pouco apareceu o teu. Não tô falando de hoje, tô falando de mais de 10 anos atrás. Quando realmente ninguém sabia.
E a pessoa diz assim, e Deus falou assim, traz ela. E eu colocar na reunião de obreiros aqui e falar, ó, Deus mandou trazer. Ah, mas quem é? Quem indicou? Quem conhece? Ninguém conhecia. Me lembro de pregar num congresso de oração de 80 anos. Quantos anos eu falei? Eu tinha 22 anos. O congresso tinha 80, eu tinha 22 anos. Foi a primeira vez que uma mulher subiu na tribuna da igreja. Imagina com a cara de 22 anos. Porque se essa cutis é assim hoje, imagina com 22 anos. Aí escute. 22 anos. As irmãs choravam antes de eu pregar. Só quando eu cheguei eu pensei, Deus, que povo quebrantado. Não era. O choro delas não importava nem se eu ia pregar ou o que eu ia pregar. Era o fato de ver uma mulher. Era o fato de ouvir pela primeira vez esse barulho aqui, ó. Pela primeira vez. Subindo numa tribuna. Você acredita nisso? Não, eu só estou contando isso aqui. Não é para vanglória, não. Que eu não quero que a presença de Deus saia daqui, não. Eu estou falando isso aqui para dizer que às vezes você acha que precisa de um monte de contato para chegar. Tem gente aqui se colocando em posições que tem desagradado ao Senhor, quebrando princípios para ver promessas se cumprirem, quando Deus na verdade está dizendo, sem princípios não haverá cumprimento de promessas. Veja isso. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer, eu vou encurtar teu contato, vou usar pessoas, mas sou eu que vou inclinar o coração dessas pessoas. Vai ter gente chegando lá na obra onde você é missionário, na igreja onde você é pastor, pastora. E quando você perguntar, como é que você veio? Quem te falou daqui? Ninguém. Eu estava passando aqui na porta e ouvi uma voz me dizendo, entra. Você vai contar testemunhos assim. 1 ano, preparei, nós vamos profetizar. 1 ano para quê, Camila? Você vai ter uma visão antecipada acerca do futuro em 1 ano. Eu estou declarando aqui debaixo de fé. Camila, mas eu não estou crendo não. Então não precisa crer, porque eu não estou indo na tua fé, estou indo na minha. E eu vim crente à beça hoje. Vim crente à beça. Não, Camila, mas eu não tenho que ter fé para crer. Depende de quem está profetizando. Com todo respeito, depende. Porque quando eu olho 2 Reis capítulo 4, eu vejo Eliseu profetizando para uma mulher que não podia ter filhos. Na verdade não era ela, era o marido. Aí ele olha para ela e ele diz assim, neste tempo determinado, que tempo era esse? 1 ano! Olha o que ele está dizendo. Cabo de 1 ano. Sabe o que isso significa? Tempo determinado. Sabe o que isso significa? É ele dizendo, entre a palavra que você vai ouvir agora, até o cumprimento, uma criança vai estar em teus braços. Se eu pudesse traduzir o que ele estava dizendo, literalmente é isso aqui, ó. Não vai passar 365 dias dentro do nosso calendário, até que essa palavra não apenas se cumpra, mas ela seja uma realização literal e concreta nos seus braços. Tempo determinado é prazo de 1 ano. Completa aí. Tempo determinado é prazo de 1. Ela não creu. Ela não creu. Quando ele disse, tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não disse glória, ela não disse aleluia, ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então responda para mim, quando ele profetizou, houve nela manifestação de fé? Responda aí, houve nela manifestação de fé? Você quando ouve alguém contando 2 Reis capítulo 4, você dá glória, você dá aleluia, mas ela manifestou incredulidade. A palavra dela não foi sim, não foi yes, a palavra dela foi não. Homem de Deus, não mente. Responda para mim, ela teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? E por que cumpriu se ela não creu?